A nova portaria do Ministério do Trabalho, que modifica o conceito de trabalho escravo e traz novas regras sobre a publicação da lista suja, está sendo duramente criticada. De acordo com as instituições ligadas ao combate do trabalho escravo e direitos humanos, a portaria fere o Código Penal e as convenções internacionais do trabalho. As instituições afirmam que a portaria é ilegal e contraria o que prevê o Código Penal e as convenções da Organização Internacional do Trabalho, ao condicionar a caracterização do trabalho escravo à restrição de liberdade de locomoção da vítima. A portaria, publicada nesta segunda-feira, estabelece que a divulgação da chamada lista suja, que reúne as empresas e pessoas que se utilizam de trabalho escravo, ficará a cargo da Secretaria de Inspeção do Trabalho e a divulgação só será realizada por determinação expressa do Ministro do Trabalho. Antes, a divulgação era de responsabilidade da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. A portaria estabelece que será considerado trabalho análogo à escravidão a submissão do trabalhador à ameaça de punição, o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local em razão da dívida contraída com o empregador, a manutenção de segurança armada e a retenção de documentação pessoal do trabalhador. A medida desagradou entidades como a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão. Uma das questões perversas nessa portaria é que ela coloca na definição, né, de trabalho forçado, de trabalho análogo à escravidão, a questão de se a pessoa pôde escolher, né? Se foi contra a vontade dela. Quando você está diante de pessoas que não têm qualquer escolha, ela não está ali necessariamente porque ela está sendo ameaçada por uma arma de fogo, por exemplo. Ela está ali porque ela está sendo ameaçada por conta de qualquer alternativa de sobrevivência. Então ela não tem escolha. Dados do Observatório Nacional de Trabalho Escravo apontam que entre 2003 e 2017, mais de 8.000 maranhenses foram resgatados em situação análoga à escravidão em outros estados brasileiros. Esses números colocam o Maranhão em primeiro lugar no ranking nacional de fornecimento de mão de obra escrava. Em maio deste ano, o governo do estado se comprometeu, por meio de um termo de ajuste de conduta, a criar o Programa Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, através de políticas de mobilização, prevenção e reinserção social das vítimas de exploração. Para a Comissão Pastoral da Terra, no Maranhão, as mudanças desrespeitam o trabalhador e aumentam a violência no campo. A CPT, ela sabe que não estava já muito positiva, o combate, né? Mesmo sem a portaria. Agora, com a portaria, ela só piora, só demonstra esse estado de exceção em que nós estamos vivendo, que faz muito lembrar do tempo dos atos institucionais da ditadura militar, que cada dia você esperava uma surpresa de uma nova ação do governo, criando leis a partir do executivo, para mudar a vida das pessoas, especialmente para suprimir o direito da liberdade. E a gente está vivendo isso nesse período no Brasil, né? Para comentar este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Maranhão, Luciano Aragão. Bom dia. Bom dia. Bom, o que a gente viu aí, então, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal já pediram a revogação dessa portaria, né? Inclusive colocando que existe vícios de ilegalidade. Acredita-se que o Executivo deva aceitar essa recomendação? De fato, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho expediram uma recomendação ao Ministro do Trabalho para que ele revogasse a portaria por conta de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade. E, de fato, a portaria, por inúmeras razões, ela é contrária e fere tanto a nossa Constituição como também o artigo 149 do Código Penal.
Esse assunto pode ser levado também às cortes internacionais? Já existe uma mobilização para isso? O Brasil ele é signatário de algumas convenções internacionais que buscam erradicar o trabalho escravo. Posso citar como exemplo a Convenção 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho e também um protocolo adicional à Convenção 29. E qualquer retrocesso nessa seara de combate ao trabalho escravo, ele pode configurar também uma violação a essas normas internacionais, que são normas que buscam avançar e progredir no combate ao trabalho escravo. Então, caso verificado o descumprimento, o Brasil pode ser acionado nas esferas internacionais para que o Estado brasileiro responda perante, no caso das convenções citadas, perante a Organização Internacional do Trabalho. Que consequências isso pode trazer para o país? Normalmente, o próprio tratado prevê sanções jurídicas ao país, ao pactuante que desrespeitar a convenção. Então, dependeria da avaliação do próprio tratado internacional. Bom, a gente observa que o combate ao trabalho escravo ele tem sofrido ao longo dos anos verdadeiros ataques. A gente percebe que, além dessa portaria, por exemplo, a gente vê que existem outras dificuldades, como corte de verbas, como a demora em julgamento de processos desse tipo, que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, leva em cerca de 3 anos e 6 meses. Por que esse tipo de trabalho hoje está sendo minado no Brasil? De fato, ainda esse ano houve corte de recursos do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que é um grupo nacional imóvel que busca combater e fiscalizar o trabalho escravo no Brasil. Ainda esse ano houve corte de recursos e o Ministério Público do Trabalho, inclusive, ingressou com uma medida judicial para que fossem garantidos esses recursos para manutenção das operações. No caso, após o ajuizamento da medida judicial, o Ministério do Trabalho realocou recursos para garantir o funcionamento do grupo móvel. Então, nesse caso do corte de recursos, já foi adotada uma medida e eu tenho certeza que, caso essa portaria não seja revogada voluntariamente pelo Ministro do Trabalho, tanto o Ministério Público do Trabalho como o Ministério Público Federal, que foram os que expediram aquela recomendação, também adotarão medidas judiciais para ver declarada a ilegalidade. Nesse caso, não se falaria mais em revogação, mas em anulação de um ato que é contrário à lei e à Constituição. O que tem reflexos diretos para o nosso Estado, que é um dos maiores exportadores de mão de obra escrava do país. Né? Isso. O Maranhão, ele é o maior exportador de mão de obra escrava do país. O nosso cidadão, o cidadão maranhense, ele se vê obrigado a deixar o Estado em busca de emprego, em busca de oportunidade de trabalho. E muitas vezes, em decorrência de sua condição social, ele se submete a condições degradantes de trabalho, sai para qualquer emprego em outra unidade da federação e acaba sendo submetido a trabalho análogo de escravo e resgatado. Contudo, e é importante deixar claro, aqui no Brasil, aqui no próprio território maranhense, há uma quantidade expressiva de resgates. Ok, a gente agradece a presença do Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho, Luciano Aragão. Muito obrigada.